A gente vai agora direto ao Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Cassiana Tormin, repercutir um pouco sobre como é que foi essa discussão ontem e saber os próximos passos no plenário. Cassiana, bom dia. Bom dia, exatamente, Carolina. São muitos assuntos aí, né, bastante relevantes. E para falar, comentar essas votações de ontem, para falar aí da opinião aí dos diferentes partidos, estão com a gente aqui dois vice-líderes que representam aqui o PSDB, deputado Isalci Lucas e o deputado Patrus Ananias, representando aqui o PT. Vamos começar aqui pelo deputado Patrus. Como é que o senhor viu aí essa votação de ontem, começando aí sobre as distribuidoras de energia? Houve essa derrota da oposição que tentou obstruir, depois houve esse acordo. Aí o senhor acha que isso ficou a contento, dos males o menor? Bom dia. Não, eu considero que nós estamos vivendo um retrocesso lamentável no país. De um lado, uma operação de desmonte de tudo que diz respeito aos pobres, às classes trabalhadoras, mesmo a classe média assalariada, pequenos e médios empreendedores, com o desmonte dos direitos sociais. Isso se manifesta visivelmente através da emenda constitucional 95 e a reforma trabalhista, que não é reforma, é o fim do direito do trabalho no Brasil. E, de outro lado, nós estamos assistindo à entrega do nosso país, das nossas riquezas, do nosso patrimônio, a entrega da soberania nacional. Isso se manifesta, sobretudo agora, nesse processo crescente de privatização do setor elétrico. Ora, a Eletrobras, no Brasil, é vinculada, sobretudo, às hidrelétricas, portanto, a questão da água. Privatizar o setor elétrico, além de ser um erro em si, porque energia elétrica não é um bem de mercado, é um bem essencial à vida das pessoas, das famílias, das comunidades, é um bem fundamental nas escolas, nos postos de saúde, para o desenvolvimento do país, na indústria, na agricultura, no comércio, no setor de serviços, além desse erro grave de privatizar um setor essencial ao desenvolvimento do nosso país, estaremos também indiretamente privatizando as nossas águas, porque o nosso setor elétrico está diretamente vinculado a elas. E ontem, com a privatização das distribuidoras, foi dado mais um passo nesse processo crescente de privatização da Eletrobras e, ao mesmo tempo, a entrega das nossas riquezas petrolíferas, com a crescente entrega das nossas riquezas do pré-sal. Vi a opinião, então, do deputado Isalci Lucas. Deputado, faltou ainda votar os destaques dessa matéria aí sobre as distribuidoras de energia. O senhor acha que existe espaço ainda para mudar alguma coisa nessa proposta que foi votada ontem? Bom dia. Bom dia. Bem, sempre existe, né? O parlamento é isso, né? Tem que ter o convencimento. Votamos o texto principal e as emendas ficaram para a semana que vem, para aperfeiçoar o processo. Agora, a questão da Petrobras, que votamos possibilidade de outros investirem na exploração do pré-sal, é porque a Petrobras não tem recursos para investimento neste momento. Ora, nós temos que tirar esse petróleo lá de baixo. Não dá para... a riqueza acontece depois que ele sai de lá, que a gente possa utilizar esses recursos para a educação, para a saúde, para a segurança. Não adianta você ter uma riqueza debaixo do solo que daqui a pouco não será mais, não terá mais potencial econômico como tem hoje. Então nós temos que autorizamos, não obrigamos. A Petrobras poderá sim, né, abrir mão da exploração de 70% da exploração do pré-sal. Eu acho que isso é bom. Com relação ao distribuidor, nós não podemos tirar recursos da educação, saúde e segurança para tapar a ineficiência, a incompetência das distribuidoras. O Estado precisa dedicar um pouco mais para a educação, saúde e segurança, ao invés de trabalhar com essas empresas que podem ser privatizadas e que não traz nenhum prejuízo. Retomando essa questão dessas distribuidoras de energia, são distribuidores da região norte e nordeste. E o senhor acha que semana que vem ainda é possível votar antes do recesso, como é desejo aí da base governista, porque a gente está aí também em época de Copa do Mundo. Como é que o senhor vê aí essa expectativa para a próxima semana em relação a essa proposta? Eu acho que os destaques é possível. Acho que a gente deve concluir semana que vem, né? Mas vamos buscar o entendimento, né, para a gente aperfeiçoar o texto. Mas não vejo nenhuma dificuldade na votação dos destaques. Voltar aqui com o deputado Patrus, o senhor falou rapidamente sobre a questão da Petrobras, essa proposta aí, ontem foi votada aí uma última emenda, né, que tentava modificar, adiar um pouco essa possibilidade aí da sessão onerosa. Como é que o senhor vê, aí foi uma derrota para a oposição? Uma derrota para o país, uma derrota para o povo brasileiro. E também dizer que nós estamos entregando o pré-sal, as nossas riquezas, as nossas águas,
para investir em educação, saúde, segurança pública não procede. Não procede porque a emenda constitucional 95, encaminhada pelo governo golpista e aprovada aqui pela sua base de sustentação, congela o Brasil por 20 anos. São 20 anos sem investimentos em educação, em saúde, em segurança pública, em assistência social, em promoção da vida, em promoção dos pobres. Então isso não procede, porque nós estamos assistindo o país realmente a essa operação de desmonte. Nós temos hoje um governo a serviço dos interesses do grande capital internacional, do capital financeiro, das multinacionais. Muito jovem ainda, eu li um livro de um grande brasileiro, patriota, nacionalista, homem notável. Não era um homem de esquerda, mas era um brasileiro. Chamava-se Barbosa Lima Sobrinho. Ele escreveu um livro notável chamado Japão, o capital se faz em casa. Todas as nações desenvolvidas, prósperas, criaram o seu próprio capital. Estimularam a formação dos seus empreendedores. O Estado assumiu o seu lugar. Ninguém é contra a iniciativa privada, a economia de mercado, a livre iniciativa. O que nós queremos é que esses setores, a livre iniciativa, a economia de mercado, o direito de propriedade, estejam adequados, se não subordinados, às exigências superiores de um projeto nacional. O que nós queremos para o nosso país? As exigências superiores do bem comum, do interesse público. É isso que nós precisamos debater no país e não ficarmos discutindo aqui e ali como entregar as nossas riquezas, como se esse capital viesse para o Brasil, porque eles são bonzinhos. Não, eles vêm aqui para ter lucro, para explorar as nossas riquezas e sem nenhum compromisso social nem ambiental. Tá certo, a gente vai mudar de assunto agora, vamos falar sobre transporte rodoviário de cargas. Agora, em junho, o governo aceitou fazer aí um acordo com os caminhoneiros para acabar com a greve dos caminhoneiros. Uma das principais medidas que a categoria reivindica é a criação de um frete mínimo e essa proposta foi aprovada ontem pela comissão mista, que inclui aí deputados e senadores. Vamos ver a reportagem. A reunião foi rápida. Em minutos, deputados e senadores aprovaram a criação da tabela de frete mínimo para o transporte de cargas. A multa para quem desobedecer vai ser o dobro do devido. A criação do frete mínimo é uma demanda antiga dos caminhoneiros. É uma nova etapa na vida do transporte rodoviário de cargas, especialmente voltado para o autônomo, pequeno e médio empresário. A proposta do governo passou por algumas mudanças. São elas: a criação de um gatilho. Sempre que o preço do diesel variar mais de 10%, será criada uma nova tabela de frete. A possibilidade de criar diferentes tabelas para diferentes setores de transporte, como os que transportam contêineres, por exemplo. Responsabilização daqueles que oferecerem e anunciarem fretes abaixo do mínimo. E a anistia para multas recebidas nos dias de paralisação, de 21 de maio a 4 de junho. Essa última mudança aí merece um pouquinho mais da nossa atenção. A anistia começa pelos caminhoneiros, mas beneficia também os transportadores. Eles podem ser alvo de ações porque não cumpriram a tabela de frete mínimo imediatamente. Então eles querem uma anistia e também um prazo para se adequar a essas mudanças, o que é negociado com os caminhoneiros. Ninguém quer viver de multa, ninguém quer viver da disputa judicial, quer viver do seu trabalho. Então, se isso harmoniza, vai dar condição da gente começar a trabalhar e voltar o país à vida normal. É uma discussão que não está resolvida, nós ainda temos que conversar com ambas as partes e isso poderá avançar se for uma data próxima agora, né, eu imagino, e se tiver um amplo acordo com todos os líderes caminhoneiros e tiver um acordo com os líderes partidários que garantam a votação no prazo mais rápido possível. Nós queremos aprovar, nosso empenho é aprovar antes do dia 17, tanto na Câmara quanto no Senado. Então a gente volta aqui com o debate com os deputados aqui agora sobre essa questão aí do tabelamento dos fretes, começar com o deputado Patrus. Parece que existe um consenso aí entre os partidos em relação a essa proposta? Sim, me parece que essa proposta é a proposta necessária para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Portanto, é uma solução emergencial. Dentro dessa linha que hoje me mobiliza, como parlamentar e como cidadão brasileiro, de pensar o Brasil, um projeto nacional, eu penso que nós temos que pensar a questão do transporte no Brasil em outras frentes. Nós ficamos muito dependentes do transporte rodoviário e, por conseguinte, das empresas que operam nesse setor. Nós precisamos retomar de novo a questão do transporte ferroviário, do transporte fluvial, aproveitando as nossas riquezas hídricas,
buscarmos outras formas de transporte para não ficarmos dependendo unicamente de um setor e de um setor também, como eu disse aqui, tem interesses econômicos muito visíveis e muito claros. Então foi uma solução emergencial, mas deixa claro que nós precisamos continuar discutindo e pensando, o que não acontece hoje com esse governo golpista a serviço dos interesses do grande capital. Precisamos pensar, sobretudo esse ano eleitoral, de disputa, de debates, de reflexão, o que nós queremos para o nosso país, para as gerações presentes e para as gerações futuras. Agora ouviu o deputado Isalci Lucas em relação a esse tabelamento dos fretes. Também o senhor concorda, acha que é possível chegar nesse consenso e votar ainda semana que vem no plenário? É evidente, né? No plenário esse assunto vai ser bastante debatido, porque não é uma solução tão fácil, né, como estão colocando, né? Tem questões constitucionais, tem a questão de mercado, tem uma série de questões que serão debatidas no plenário. Agora, nesse ponto, eu concordo também, nós precisamos discutir aqui outra matriz, né, outro modal de transporte, porque não dá para ficar realmente dependendo apenas do transporte rodoviário. Acho que vale a pena, sim, voltar aos investimentos e colocar como prioridade a questão da ferrovia, né, da questão dos VLTs, a questão não dá para ficar na mão apenas do transporte rodoviário como estamos hoje e sofrendo consequências disso. Então, nesse ponto eu concordo, vamos debater uma política nacional de transporte. Deputado, o senhor queria retomar ainda alguma coisa sobre o plenário também, que o senhor queria concluir sobre a avaliação que a gente fez anteriormente? Eu acho assim, né? Foram 13 anos de governo do PT e que não trouxe realmente para o país esse plano de nação, né? Essa questão da Petrobras, né? Que conseguiram quebrar a Petrobras, por isso que está sendo colocado para outras instituições também fazerem a exploração, porque a Petrobras não tem hoje condições de fazer. E, portanto, precisamos tirar esse petróleo. Essa questão do congelamento de 20 anos, a própria lei estabelece 10. Se você olhar o orçamento deste ano para o ano que vem, educação, saúde, segurança, houve realmente a correção com mais acima do IPCA. Então, está atento e em qualquer momento o Congresso pode rever, principalmente nos 10 anos. Mas eu tenho certeza que a gente precisa acabar com o déficit público. Não podemos continuar com a irresponsabilidade de gastar mais do que a gente arrecada. Só para finalizar aqui ainda sobre a questão do transporte de cargas, lembrando que essa proposta do frete mínimo foi aprovada na comissão especial e agora vai ser debatida e votada no plenário da Câmara e do Senado. A gente finaliza então, vou agradecendo aqui os deputados mais uma vez, deputado Isalci Lucas, vice-líder do PT aqui do Distrito Federal, e deputado Patrus Ananias, vice-líder do PT e é do estado de Minas Gerais. A gente volta com você, Carolina.